Eu vos amei o suficiente para tornar-me um de vós. A promessa de Deus na coroa de espinhos. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, versículo 19. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Ele não apenas compreende perfeitamente nosso caso e nosso problema, como também ele os tem resolvido moral, ativa e definitivamente. Peter Taylor Forsyth. Sabe qual é a melhor coisa sobre a vinda de Cristo? Sabe qual é a parte mais notável da encarnação? Ele não apenas trocou a eternidade pelos calendários, embora tal troca mereça nossa atenção. As Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é incalculável. Jó, capítulo 36, versículo 26. Podemos pesquisar o momento em que a primeira onda quebrou na praia ou o brilho da primeira estrela no céu, mas nunca encontraremos o primeiro momento de Deus, pois não houve um tempo em que Deus não era Deus. Ele nunca não foi, pois ele é eterno. Deus não está preso ao tempo. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo isso mudou. Ele ouviu pela primeira vez uma frase nunca utilizada nos céus. Chegou a sua hora. Quando criança, teve de sair do templo, porque havia chegado a sua hora. Quando homem, precisou deixar Nazaré, pois havia chegado a sua hora. Como Salvador, ele teve de morrer, pois sua hora havia chegado. Durante 33 anos, o calendário terreno foi de crucial importância na contagem celestial. Isto é certamente notável. Porém, há algo ainda mais estarrecedor. Sabe qual é a joia mais brilhante no tesouro da encarnação? Você pode pensar que foi o fato de ele ter vivido em um corpo de espírito ilimitado a carne e ossos. Lembra-se das palavras do rei Davi? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 7 a 10. Sua pergunta: onde está Deus? É como a de um peixe tentando saber. Onde está a água? Ou um pássaro querendo descobrir. Onde está o ar? Deus está em todos os lugares. Presente, tanto em Pequim quanto em Pretória. Tão ativo na vida das pessoas da Islândia quanto na dos brasileiros. O domínio de Deus é de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Salmo 72, versículo 8. Não existe um lugar sequer onde Deus não esteja presente. Sim, quando Deus entrou no tempo e tornou-se homem, ele que era ilimitado, tornou-se limitado. Prisioneiro na carne, restrito a músculos e pálpebras cansadas. Mais de 3 décadas, suas condições limitadas seriam limitadas ao esticar de um braço e sua velocidade reduzida ao passo dos pés humanos. Fico imaginando
se ele alguma vez tentou requerer sua condição ilimitada. Em meio a uma longa viagem, será que ele considerou transportar-se a outra cidade? Quando a chuva esfriava seu corpo, sentiu-se ele tentado a mudar o tempo? O calor tostava seus lábios. Será que ele pensou em dar um pulinho no Caribe para se refrescar? Se alguma vez estes pensamentos passaram por sua mente, ele nunca deu ouvido, nenhuma vez sequer. Pare e pense nisto. Cristo nunca utilizou seus poderes sobrenaturais para conforto pessoal. Com uma única palavra ele poderia ter transformado a terra em uma cama macia, mas não o fez. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito retomar o cuspe de seus acusadores para suas faces, mas não. Com um arquear de sobrancelhas, ele poderia ter paralisado a mão do soldado quando ele trançou a coroa de espinhos, mas não o fez. Contudo, seria esta a parte mais notável de sua vinda? Os discordariam. Muitos, talvez a maioria, apontariam além da renúncia da condição e tempo ilimitados. E é fácil descobrir o motivo. Não é esta a mensagem da coroa de espinhos? Um soldado não identificado apanhou galhos, maduros o suficiente para serem espinhos maleáveis, o suficiente para serem moldados, e os transformou em uma coroa de escárnio, uma coroa de espinhos. Espinhos simbolizam, nas Escrituras, não o pecado, mas a consequência dele. Trata-se de Adão. Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis, capítulo 3, versículos de 17 a 18. Arbustos, espinhos na terra são o produto do pecado no coração. Esta verdade ecoou nas palavras de Deus a Moisés. Ele ordenou que os israelitas expurgassem da terra todos os ímpios. A desobediência resultaria em dificuldades. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitares. Números, capítulo 33, versículo 55. A desobediência resulta em espinhos. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 5. Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas más com os espinheiros. Ao referir-se aos falsos profetas, ele disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus, capítulo 7, versículo 16. Os frutos do pecado são os espinhos, pontiagudos, duros e cortantes espinhos. Enfatizo o tema espinhos para sugerir um assunto que você pode nunca ter considerado. Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo de nosso pecado perfurando o seu coração? Quais são os frutos do pecado? Pise na sarça da humanidade e sinta alguns cardos: vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. Já não estiveram nossos corações cheios desses cardos? No entanto, isso não aconteceu ao coração de Jesus. Ele nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele nunca conheceu. Ansiedade, ele nunca se preocupou. Culpa, ele nunca foi culpado. Medo, ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca provou estes frutos do pecado, até se tornar pecado por nós. E quando o fez,
Todas as emoções do pecado vieram sobre ele, como nuvens na floresta. Ele sentiu ansiedade, culpa e solidão. Dá para sentir a emoção em sua oração? Deus meu, por que me desamparastes? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Estas não são palavras de um santo. Este é o apelo de um pecador. E esta é uma das mais notáveis partes de sua vinda. Mas posso pensar em algo ainda maior. Quer saber? Quer saber o mais interessante sobre a sua vinda? Não é que aquele que pendurou as galáxias abandonou sua condição para pendurar batentes de portas para o desgosto de um cliente carrancudo que queria tudo para ontem, mas não podia pagar nada até amanhã. Não é que ele, em um instante, passou de total independência a ter necessidade de ar, comida, bacia de água quente com sais para seus pés cansados. E mais do que tudo, precisando de alguém, qualquer pessoa, que estivesse mais preocupada com o local onde passaria a eternidade do que onde gastaria seu salário do mês. Não é que ele manteve o controle enquanto os 12 melhores amigos que tivera sentiram o calor e fugiram da cozinha. Ou que ele não ordenou aos anjos que imploravam: ó Senhor, apenas acene uma palavra e estes demônios serão literalmente fritos. Não é que ele recusou-se a defender a si mesmo quando culpado por todos os pecados de todas as pessoas desde Adão. Ou que ficou em silêncio enquanto milhões de vereditos de culpa ecoavam no tribunal do céu, e o doador da luz era abandonado na fria noite dos pecadores. Mesmo que, após 3 dias, em um buraco escuro, ele se levantou em um lindo nascer do sol, com um sorriso glorioso e questionando o humilhado Lúcifer: isto é o melhor que você sabe fazer? Isto foi incrível. Incrível. Mas você quer saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos? É que ele fez isto por você. Somente por você.